E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal tudo sobre o nosso tricolor que se prepara para o confronto contra o Corinthians domingo no Morumbi pelo Clássico do Paulistão. Análise, opinião, análise tática, mercado da bola, Caio Paulista dá suas primeiras palavras como jogador do São Paulo, mercado da bola, Beraldo, isso e muito mais. Mas antes do vídeo, dá uma olhada nessa dica. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Muito bem, tá aí o Rogério, o Caio Paulista é o 8º reforço, o Erisson que está negociando para 6 e 9 pode ser o 9º e talvez a chegada de um zagueiro 10º. Ele disse que o Belém, que ficou no banco ontem, e o Ítalo, a dupla de zaga da Copa São Paulo, pode até subir, mas é para ser maturada no decorrer do ano e ser aproveitada só na próxima temporada. Desfalques, o Diego Costa que ele já citou, 3 laterais direito, Moreira, Rafinha e Igor Vinícius fora, só sobra o Orejuela. Tem a volta do Caleri, tem a volta do Arboleda, apesar de uma tendinite no joelho, até jogaria ontem se fosse necessário, e tem a volta do Mendes. Aí o Rogério tem 7 estrangeiros. E o que vai acontecer, Felipe? Muito provavelmente, Galopo, 2 gols, artilheiro do Paulista ao lado do Roger Guedes e do John Kennedy, da Ferroviária, nem no banco fique. Por quê? Porque o Orejuela, o único lateral, tem que ser convocado. Arboleda e Alan Franco, a dupla de zaga, tem que ir. O Caleri que volta, vai, e o Mendes que também volta, vai. A cota de 5 estrangeiros já encerrada, o Galopo tem muita chance de nem ser chamado a assistir nas arquibancadas, nas numeradas, o jogo contra o Corinthians. Vamos esperar o treino da manhã. Está evidente em todas as respostas do Rogério sobre o Galopo que ele não pediu a contratação do Galopo, certo? E a cada análise sobre o Galopo tem essa carga, digamos assim. A posição do Galopo como centroavante, e o Rogério de fato avisou, acho que isso é importante, avisou desde a primeira entrevista lá atrás, antes de começar o campeonato, que sem o reserva para o Caleri estava treinando o Galopo de 9, não tem de fato correspondência com o estilo de jogo dele, jogar de costas para o gol. Ele tem, como o Rogério disse, presença de área, cabeceia bem, finaliza bem, mas vindo de trás. Como, por exemplo, faz hoje o Luciano. Eu queria ver na prática o Galopo de 9. Ontem, contra a Portuguesa, a gente pôde ver a dificuldade que ele tem, sobretudo no primeiro tempo, quando o jogo está 0-0. Quando o jogo faz 1-0, aí a coisa muda para qualquer time. E no segundo tempo, com um revezamento mais natural entre Galopo e Luciano, os dois jogaram melhor, tanto um quanto o outro. O Luciano de 10, essencialmente, não funciona, o Galopo de 9, essencialmente, não funciona. Os dois, como dupla, podem funcionar em alguns momentos. Posto isso, Tironi, acho que tem uma questão ainda sobre o Galopo que muito provavelmente fará com que o Galopo nem esteja entre os relacionados para a partida contra o Corinthians. Isso é bom o torcedor de São Paulo entender, né? O São Paulo hoje tem aquele excesso de estrangeiros, mandou ofício para a federação, para a CBF, pedindo a revisão disso, se não o limite de estrangeiros jogando, o limite de estrangeiros relacionados, para que eventualmente possa substituir um estrangeiro por outro. Até isso acontecer, será que vai acontecer? Não sei. Ele vai ter que cortar estrangeiros do banco. Hoje são 7. Ferrarese se machucou, eram 8. Como o São Paulo não tem hoje um lateral direito, são apenas o Orejuela é um, certo, Massinho? O Alan Franco, o zagueiro, já que o Ferrarese está machucado, é outro. 2. O Arboleda foi poupado para jogar contra o Corinthians. 3. O Mendes foi poupado para jogar contra o Corinthians. 4. O Caleri foi poupado para jogar contra o Corinthians. 5. Acabou. Então o Galopo sobrou. Assim como o Gabriel Neves, que não jogou nenhum minuto. Isso é bom para projetar, porque quando fez gol contra a Ferroviária, no jogo seguinte, também clássico contra o Palmeiras, o Galopo não foi relacionado. Sobrou. Isso dá para compreender. As escolhas do Rogério em relação a estrangeiros ou titulares são compreensíveis. A preferência por um ou outro. Agora, o pegar no pé... eu já conheço muito bem, então tem jogadores que ele gosta muito, tem jogadores que ele não gosta tanto. Eu até falei para o Massini antes, o Galopo tem uma chance para vingar no São Paulo. Subir a montanha que o Caleri e o Arboleda ainda está tentando, que o Caleri subiu. O Rogério não gostava do Caleri, não como pessoa, o estilo. Ele nunca gostou de um centroavante de área. Verdade. Nunca nos times dele, nem do Pedro ele gostava. E o Caleri teve que fazer gol, brigar, liderar, tal, até virar titular, capitão do São Paulo. O Arboleda, que ele nunca gostou, porque ele não constrói tão bem, ele só persegue. Qualquer atacante do mundo sai correndo, vê se o Arboleda não persegue o cara.
Ele persegue. Também, a duras penas, vai convencendo o Rogério, vamos ver, depois dessa partida, que pode ser titular. O Galo vai ter que fazer o mesmo caminho. Como o Calleri é muito próximo dele, talvez, e o jogador argentino muitas vezes não desiste tão fácil, talvez o Galo consiga, a duras penas, dar essa volta por cima. Mas vai ter que pastar, literalmente pastar. E aí, sobre o time no geral, acho essa semana teve o clássico com o Palmeiras, a Portuguesa, que era um clássico, hoje é um outro tipo de jogo, e vai ter o clássico com o Corinthians. São 3 jogos, e são 3 jogos completamente diferentes. O São Paulo foi destrutivo contra o Palmeiras, certo, Massa? Foi construtivo contra a Portuguesa e vai ter que ser um meio termo contra o Corinthians. O meio termo contra o Corinthians é, digamos, o que se espera do São Paulo num campeonato como o brasileiro. Ele não vai poder ser destrutivo o tempo todo, como foi contra o Palmeiras, e não vai poder ser o construtivo contra a Portuguesa, que jogou com 11 caras atrás da linha da bola. Então, quando o Rogério analisa as virtudes dos jogadores construtores contra a Portuguesa até você constrói do jeito que a Portuguesa joga hoje. Então, o Beraldo, o Nestor, o Alan Franco, que jogaram muito bem, contra o Palmeiras, eles talvez não jogassem tão bem assim. Eles teriam que fazer uma outra coisa. E acho que foi isso que faltou. Só estou pegando esse recorte do início da temporada, Palmeiras, Portuguesa e Corinthians, para remeter o que foi a temporada anterior. Porque no momento em que o São Paulo precisou competir e destruir em finais, jogou o time construtor. E aí, eu ia fazer até um gesto, aí vinagre. Então, aí era o Diego Costa e Léo Pelé contra o Del Valle, Diego Costa e Léo Pelé contra o Palmeiras, aí não vai dar. Se o Rogério aprendeu algo na temporada passada, e eu acho que no meio campo para frente, o tipo de time hoje tem muito mais a ver com esse meio termo, a força física e o ataque, porque a força física no ataque, ela também significa recomposição. Como o Palmeiras joga, o Marcinho já até perdeu os cabelos, porque o Abel faz isso desde que ele chegou no Palmeiras. Então hoje o São Paulo tem um elenco capaz de ter o meio termo. Esse é o desafio. O jogo com o Corinthians, que é o terceiro teste da semana, prevê um adversário que tem características opostas à do Palmeiras, do clássico. Ele não joga pelos lados, ele joga pelo centro. Ele não é exatamente rápido, ele é um time que tem a bola. Esse é o adversário. Veremos qual será o São Paulo meio termo do domingo, sem Galo. Isso é uma certeza. Nos últimos 11 jogos, não deu Corinthians no Morumbi. Esse é o assunto para depois da nossa primeira parada. Com 7 vitórias do São Paulo. Dani, mas assim, pela qualidade técnica, nessa lista aí eu já apontaria o Orejuela. Mas, no caso dele, tem 2 jogadores machucados, Rafinha e Igor Vinícius. Então já fica difícil. O Arboleda, eu acho que é titular indiscutível. Né? O Mendes, acho que vai chegar indiscutível para titular. Calleri também. Então, desses aí tem que escolher entre o Alan Franco, o Gabriel Neves e o Galopo. Complicado, hein? O Alan Franco porque o Alan Franco deve fazer a dupla de zaga. Fez 2 gols e o Rogério não gostou. O Rogério não gostou do Galopo com os 2 gols, né? De repente vai sobrar pra ele. E o Gabriel Neves que nunca entrou, será que ele foi relacionado ainda, né? Esse ano. Não, eu acho que estava. Vou até confirmar aqui. O Gabriel Neves estava no banco ontem. Estava ontem no banco, foi pela primeira vez. Sim, o Gabriel volante. Gabriel aí é o Neves, pois é a primeira vez que ele foi relacionado e tal. Agora, eu estou com os 4 que o Djalminha citou, acho que esses terão que jogar, com o Orejuela inclusive, a Arboleda, o Mendes e o Calleri. Agora, a necessidade ali vai fazer, talvez, com que o Rogério use o Alan Franco, pelo Ferrari. Então jogam 5. Aí joga o Orejuela, dupla de zaga. 5 pode, Alan Franco e Arboleda. Alan Franco e Arboleda. Isso. Aí joga o Mendes de volante e o Calleri de centroavante. E o Galopo, que fez 2 gols ontem, mesmo fora de posição, tchau pra ele. Aí nem no banco fica. Então, é isso, tchau. Nem no banco fica. Não, pode. Não, no banco não. Então, mas você vai precisar do Orejuela pelo visto ali, não tem outro lateral. Então é ele, o Arboleda, o Alan Franco, o Mendes. Eu poria o Mendes, a não ser que ele prefira pôr o Galopo e tirar o Mendes, mas pra mim o Mendes vai ser titular. O Jackson Mendes é titular, né, gente? E o Calleri, evidentemente, também. Então o Gabriel e o Galopo ficaram fora da lista junto com o Ferrarese. O Djalminha estava falando e a gente interrompeu. Na nossa conta jogam esses 5, não sei na sua conta, o Djalminha. Eu também vou ficar com esses 5, apesar que assim, na frente eu acho que o São Paulo tem outras opções, né, para substituir pelas pontas. Então, assim, o Galopo, como ele jogou de centroavante, que não é a posição dele, o titular, sem dúvida alguma, é o Calleri, eu fico com esses também, porque para as circunstâncias do jogo, como eu falei, não é pela qualidade técnica do jogador,
Acho que seria Alan Franco, Mendes, Caleri, Orejuela e Arboleda. Olha, É um benefício. Eu lembro que no ano passado nós tivemos esse benefício. Nós jogamos contra o Corinthians com 2 dias de vantagem. Acho que vocês lembram isso na fase classificatória do Campeonato Paulista. Eu até citei, se eu não me engano era o Vitor Pereira, o treinador, né? Ele citou da desvantagem de jogar com 48 horas de diferença. E é a mesma situação, nós vamos enfrentar o Corinthians com 48 horas de diferença, com pouco descanso, pouca recuperação, praticamente sem treinamento. Mas nós contamos muito com o apoio do nosso torcedor. Eu acho que o apoio da nossa torcida pode fazer a diferença na parte motivacional de cada jogador. Não estamos aqui reclamando, nada. Faz parte do jogo. Talvez poderia os 2 jogos ter sido na quarta, ou poderia, né, como foi contra o Palmeiras, os 2 na quinta e jogaram, se enfrentaram no domingo em condições iguais. Eu acho que o Corinthians leva vantagem no aspecto físico, sim. Como nós levamos, e eu dei a entrevista aqui aquela vez, concordando com o Vitor Pereira, que ele tinha desvantagem no aspecto físico, mas nós vamos nos superar. Nós somos São Paulo, nós temos a nossa camisa, nós temos a nossa torcida, e temos que nos superar mesmo diante dessa dificuldade. Tá aí o apaziguador Rogério Ceni. Djalminha, o que pesa mais, jogar em casa com a torcida ou jogar descansado com 48 horas a mais? Eu acho que essa diferença aí ela é relevante, né? 48 horas é uma vantagem boa, principalmente nessa temporada. O São Paulo não está com um plantel tão grande assim. Eu acho que é uma vantagem, sim, para o Corinthians no aspecto físico. Principalmente ressaltando que se trata do início da temporada. Agora, sem dúvida alguma que o São Paulo, dentro de casa, provavelmente deva tomar a iniciativa, apesar desse time que vocês já comentaram aí, um time mais reativo, né, de jogadores de velocidade, mas eu acho que a vantagem de jogar em casa é do São Paulo, mas fisicamente não resta dúvida que 48 horas faz uma diferença sim. Aí, ó. É de 17, ela. Desde 2017 não vence no Morumbi. 7 vitórias do São Paulo e 1 vitória do Corinthians. 16 de abril de 2017. Pensando nas campanhas de Djalminha, como chegam as equipes e no que fizeram até aqui no Campeonato Paulista, quero saber se você concorda com o Pascoal, se o favoritismo é do Corinthians e se você vê uma distância muito grande no desempenho até aqui. Bom, assim, eu acho que o favoritismo, né, é um jogo muito equilibrado. Eu não vejo o Corinthians tão favorito, principalmente pelo jogo ser no Morumbi. Eu acho que isso influencia e não vi... principalmente o Corinthians, fazendo bons jogos fora de casa. Engraçado que o Corinthians tem uma postura, quando joga na Neoquímica, que é uma equipe que vai para cima, cria oportunidades, e quando joga fora de casa, ele se comporta de outra maneira. Não tem esse ímpeto, não sei se é a falta do torcedor, né, do apoio do torcedor, mas eu acho o jogo muito equilibrado, não vejo esse favoritismo tanto pro Corinthians, não. Eu tô com você. O pneu com o carro andando. Tá chegando o jogador para ver se vai ser inscrito para entrar no time ou para ficar no banco. O Caio Paulista foi anunciado. Então você vai... regularizou, né? Aí você vai, o São Paulo tá chegando o jogador, a estrutura do São Paulo tá sendo montada. Né? O jeito do São Paulo jogar está sendo muito claro, está muito evidenciado. Se você perguntar para mim assim, esse time do São Paulo de hoje é melhor que o time do ano passado? Tecnicamente, eu vou dizer para você não. Agora, eu sou capaz de dizer para você o seguinte, esse time de hoje corre mais, tem mais vontade, mais de empenho, o sujeito dá com a cabeça na trave, se vira e tenta fazer mais dedicação? Eu vou dizer para você sim. Sem dúvida, então, há uma compensação. A consciência do Pascoal está confusa. Muito obrigado. Hoje. Há uma compensação de alguns fatores. Esse time do São Paulo, os caras estão mordendo, estão pegando, estão jogando e estão vibrando com o time, com a torcida do São Paulo. Pascoal, agora eu quero ver. O Galopo é artilheiro do campeonato aí junto com o Roger Guedes e me fugiu agora, tem um atleta da Ferroviária que também tem 3 gols, peço desculpas. John Kennedy, como é que eu podia esquecer um negócio desse? Só uma coisa antes do Bini falar, comprometido com a pauta como você é, você foi observar em loco o jogo? Você foi no Morumbi? Eu sempre vou nos jogos. Eu sei, bom, se tiver folga você vai, isso eu queria saber. De folga porque eu trabalhei. À noite você estava de folga, liberado. Aí, obviamente, eu tô... Mas você conseguiu sair. Metrô, gostou do que viu? Foi comprometimento com a pauta. Foi na van tricolor? Foi na van tricolor? Nunca foi na van? Nunca fui nessa van. Isso é motivo de orgulho pra você? Não ir na van? Eu fui convidado. Mas será? Eu vou mandar uma mensagem pro motorista da van aqui pra te convidar. Fui convidado. Já pra esse final de semana pro jogo contra o Corinthians. Ô, Birner. Se tivesse de folga, iria.
Mas eu te digo uma coisa, não dá? Não. Ah, não vai estar, né? É verdade. Vai dobrar sábado e domingo. Isso. Ô, Vitor Birner, mas aí na coletiva, o Rogério dá uma resposta sobre o Galopo que me parece assim, não tem espaço pro Galopo. Não caiu nas graças do Ceni. Porque é o seguinte, ele fez bem a função, mas não é a melhor função dele. A função dele é outra, só que na outra eu tenho gente que faz melhor, então... E ele ainda fala na entrevista, depois de perguntado sobre o assunto, que o São Paulo precisa de um centroavante como opção pro Caleri quando o Caleri não puder jogar. Pois é. Então Mas ele não é centroavante. Ele não é centroavante, mas às vezes que ele jogou mais recuado na função de meia, ele não rendeu nem com a bola, nem sem a bola. E eu acho que quando o Rogério adianta o jogador, que como o próprio Rogério disse, tem alguma qualidade de finalização e até de cabeceio, apesar de não ter característica de centroavante, você o coloca mais próximo do gol, você não compromete as ações do meio-campo, setor que protege, que é essencial para ter uma estrutura defensiva boa, e você não compromete a criação. Então o Rogério está tentando resolver, a minha maneira de ver, posso estar errado, tá? A questão do Galopo no São Paulo. E cada vez que ele faz um gol, eu já conheço como funcionam as coisas, tá? Porque eu fiquei reparando ontem na torcida do São Paulo mais uma vez. Você estava em loco, e aí, vamos lá. Isso, e eu conheço a torcida do São Paulo, o Morumbi, há muito tempo. Né? Eu fui a primeira vez no Morumbi no meio dos anos 70. E eu vi a torcida do São Paulo desde antes de ganhar o primeiro Campeonato Brasileiro. Tá? E aí ela vai crescendo, vai ficando cada vez maior, mais jovem depois, né? Porque aí tem as gerações, a máquina dos anos 80, o time do Cilinho, o time campeão da Libertadores e do Mundo, né? O time do Raí, do Mestre Tele Santana, que tem uma estátua inaugurada, como bonita. Do Mestre Tele Santana. Mestre. Não entendi. Disparado o melhor técnico do futebol brasileiro da era do futebol antes do jogo ser extremamente coletivo. Né? Um cara que melhorava jogadores de um jeito que o próprio Abel Ferreira, por exemplo, gosta de elogiar e cita sempre hoje em dia. Cruyff cita no livro dele, não estamos falando de qualquer pessoa. Então eu falo do Mestre Tele Santana. Tá? Para ser bem claro. Então quando monta aquele time, que era um time praticamente imbatível, e aí o São Paulo depois tem a geração tricampeã brasileira, já com o time... A gente vai ficando cada vez pior, mas tudo bem, é um time 3 vezes campeão brasileiro. Era uma torcida que, na hora do jogo grande, estava ali, intensa. Mas esses jogos, por exemplo, como um jogo de campeonato estadual, onde o time já sabe que vai se classificar, que dificilmente fica sem a vaga, a torcida ia lá ver, é legal, morre. Cara, cada lance, marca um pênalti, os caras uma ver assaltada, uma coisa assim. Eu nunca vi igual. Eu perguntei isso pro Rogério. Você achou que ele na ia entrevista do Bola Vez, ele mesmo falou que nunca tinha visto a torcida do São Paulo nesse nível de intensidade. Isso, obviamente, é provocado pela dor. Os anos e anos e anos sem títulos importantes. E quando um cara faz gols, como o Galopo está fazendo, em jogos fáceis, como esses que o São Paulo tem vencido, porque, do ponto de vista do São Paulino, quiçá o São Paulo seja capaz de repetir esse nível de superioridade nos jogos do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, né? Quiçá o São Paulo consiga fazer isso, mas são jogos muito mais difíceis, né? O time está sendo preparado e muito bem preparado, muito bem posicionado e estruturado. Esses gols vão fazer do Galopo sempre uma opção na cabeça de quem não consegue entender a diferença de jogo para jogo. E na hora... Acho que isso é carência, então? E na hora que vier... Não, é necessidade. É necessidade. O cara tá vendo o Galopo fazendo gols, o Galopo finalizou bem no primeiro lance. Ele cobrou muito bem o pênalti. Para mim, é o grande momento dele no São Paulo até hoje. Ele cobra o último pênalti contra o Atlético Goianiense, que leva o São Paulo à final da Sul-Americana. E ali a pressão era enorme. Não era fácil. E ele foi lá com a devida frieza. Ontem ele cobrou um pênalti de novo com bastante categoria. Esse cara vai virando uma opção que, na cabeça dos torcedores, no campo, ele ainda não mostrou que realmente é. E pro Rogério, ele ainda não é. Você acha que ele não vai ser nem relacionado pro Clássico? Tem que ter 5. Olha lá. Eu não pensei nos estrangeiros ainda. O Alan Franco vai ter que ser relacionado. Então vamos fazer esse exercício juntos. Ele merece ser relacionado. Mas vamos fazer esse exercício aqui juntos, que eu acho que é importante. O Alan Franco vai ser relacionado, óbvio. Perfeito. O Arboleda será relacionado. O Calério Mendes, volta pro lugar do Pablo Maia. Não. Orejuela. Não tem lateral direito, talvez? Não vai ter o Rafinha nem o Igor. Orejuela, 5. Cadê o Galopo? Aí ele sobra. São 5 titulares. Meu artilheiro Galopo. Não, o Orejuela nem ontem conseguiu jogar bem, né? Assim, mas tudo bem. Mas é o que tem. É o que tem pra hoje. Não sei nem se o é o que tem pra domingo, né? ali, mas tudo bem. É o que tem pra domingo. É o lado do Renato Augusto, então, é o lado do Roger Guedes. E você improvisaria, mas ainda assim relacionaria o Orejuela pra ficar no banco, certo? Se não tiver opção, alguém precisa jogar ali, né? Feita essa conta, o Galopo não vai ser relacionado. O São Paulo deste ano tem alguns movimentos diferentes em relação ao ano passado. Por exemplo, continua fazendo uma saída de 3, mas o ano passado usava o lateral direito
quando era o Rafinha e os 2 zagueiros e liberava o lateral esquerdo. Ou, às vezes, usava o lateral esquerdo, liberava o lateral direito quando era o Igor Vinícius. Às vezes, fazia até uma saída com os 4, mais sustentada pelos 2 volantes. Hoje tem um volante que baixa no meio dos zagueiros. Esse jogador, quando o time estiver inteiro em campo, é o Mendes, equatoriano, e libera os 2 laterais, que nesse momento são ofensivos, ao mesmo tempo. O Wellington na esquerda e Igor Vinícius na direita. Ontem foi o Orejuela. Quando for o Rafinha, ele vai fazer algum ajuste nessa saída, imagino. Então tem essas movimentações diferentes, a distribuição em campo é parecida, mas a característica dos jogadores que se posicionam aqui ou ali muda um pouquinho. Ele ganha um jogador com o Luciano. O Luciano não faz uma função tão diferente da que ele fazia no ano passado. Ele está jogando, de fato, mais atrás, mais por trás do centroavante. O ano passado, como segundo atacante, ele fazia essa volta muitas vezes, ele vinha receber a bola entre linhas. Então, a estrutura mexeu, mas não mexeu tanto assim. Ela tem alguns ajustes com base nos novos jogadores que o São Paulo tem e que têm sido importantes. O Wellington Rato faz um ótimo começo de ano, surpreendendo, acho que, a todo mundo, que não imaginava nem que ele fosse ser titular logo de cara e nem jogar tão bem. E o David começou muito bem, porque são jogadores que atacam muito espaço, que se apresentam muito para receber em velocidade. Então deixou de ser um time bola no pé, bola no pé, bola no pé, que gira de um lado para o outro e tem mais trabalho para furar um bloqueio ou para achar um espaço. Graças a esses jogadores e o Nestor jogando um pouco mais recuado, o time tem funcionado bem assim, nesse começo de ano, apesar de ter feito 2 empates e 2 vitórias, mas é um time que mostra algumas coisas interessantes, apesar da aberração da construção da sua lista de relacionados. Acho que a gente vai chegar lá, né? O Galopo fez 2 gols, e possivelmente nem seja relacionado para o jogo de domingo. Vou buscar os porquês dessa boa vitória e de uma boa vitória, onde o São Paulo teve problemas no primeiro tempo e problemas que eu vi muita gente criticando e tal, mas problemas que a Portuguesa impôs e que soube contornar esses problemas e se desenvolver durante o jogo, e a gente vai ver a diferença da capacidade no primeiro tempo e na segunda etapa, a diferença até da Portuguesa e o que isso causou para o jogo do São Paulo. Primeiro tempo, um São Paulo muito dominante com a posse de bola, empurrando a Lusa para trás, tentando trabalhar. Todo mundo se imagina, né? O modelo de jogo do Rogério Ceni de buscar ter a bola. A gente viu o Pablo Maia alternando com o Nestor para buscar essa bola, como aqui a dupla de zaga destacar. Muito bom jogo do Beraldo, do próprio Alan Franco também. Foi um São Paulo que teve a posse de bola e que, de maneira geral, neutralizou bem os contra-ataques da Portuguesa. Acho que não sofreu muito, então parte da proposta de colocar o adversário para trás e também não sofrer defensivamente. Baixa o Nestor, a gente vê um São Paulo, pode melhorar um pouco essa dinâmica, né? Colocar um pouco mais de velocidade nessa saída. Mas olha como a Portuguesa marca num bloco médio e baixo. Ó. Os primeiros jogadores estão aqui. A gente já vai ver agora bem claramente, ó como essa Portuguesa povoou muito o centro do campo, ó como tá bem compacto o time da Lusa, e um São Paulo com dificuldade para construir dentro desse setor, tentando achar passe entre linhas, o Galopo saindo da referência, ele não é um 9 de ofício, então ele fazendo esse trabalho de mobilidade, e aí o time conseguindo, ó, é o que a gente falou, ó como tem muita gente da Portuguesa. São Paulo teve muito problema para infiltrar, a Portuguesa muito organizada sem bola, colocou muita dificuldade, e aí o São Paulo chegando pelo lado, uma bola mais viajada, mais difícil de concluir. Aí agora a gente vai olhar para a segunda etapa, lembrando que, neste momento, São Paulo já ganhava o jogo numa bola parada, e é o que a gente fala. Às vezes está complicado você com bola rolando, achar espaço, na bola parada você desata o jogo e desata o nó do adversário, e foi o que aconteceu. Olha mais uma vez uma situação do São Paulo com a bola, São Paulo iniciando, e olha a postura da Portuguesa como já é diferente, e como o São Paulo gostou e soube usar isso. Portuguesa vai sair para pressionar, vai subir um pouco mais no campo. Então vem, São Paulo chamando. Nesse momento que vem, começa a série de passes verticais. Quebra a linha aqui uma vez, chega no Nestor, começa de novo a jogada. A Portuguesa, como ela está mais espaçada em campo, porque ela precisa subir um pouco mais para pressionar. A bola vai entrar aqui, o Nestor recebeu, já fez um movimento para dar opção. Mais um passe vertical. Aqui a gente já vê, ó, como muitos jogadores da Portuguesa já estão eliminados. Ó, quem está aqui à frente da linha da bola não joga. São Paulo vai construindo isso, ó. Em 3, 4 passes, ó, já é o São Paulo contra a linha defensiva da Portuguesa. Muita gente atacando, aí bola no Davi, que faz uma baita jogada, e aí sim, um São Paulo que atraiu a Portuguesa, liberou mais espaço para jogar no seu campo de ataque e conseguiu construir o segundo gol. Então essas duas diferenças, primeiro tempo difícil com a Portuguesa, muito bem fechada, a bola parada desata o nó, e aí na frente no placar, faz o adversário subir, vem subir e libera espaço para atacar. A gente vai... A apresentação aí do
Caio Paulista. Vai ser a sombra do Wellington, né, pessoal? Eu tenho para falar que eles podem esperar muito trabalho, que eu vou dar o meu sangue dentro de campo, sempre em prol de ajudar o São Paulo, e que eu desejo conquistar muitos títulos com essa camisa e ser muito feliz aqui. Tomara. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Beraldo, que deixou excelente impressão na vitória do São Paulo contra a Portuguesa por 4-1 no Morumbi nessa quinta-feira. Zagueiro de só 19 anos de idade, que atuou pelo lado esquerdo, ao lado do Alan Franco. Muita qualidade na construção das jogadas, mas também muito bom no desempenho defensivo, como zagueiro, no jogo aéreo, no 1 contra 1, na velocidade, enfim. Deixou boa impressão e foi super elogiado por comissão técnica e diretoria. Isso, inclusive, deve interferir nas tratativas com o clube italiano. A Udinese tem a intenção de contratar o Beraldo já há algum tempo. São Paulo vinha resistindo e pedindo alto. Depois da boa atuação do Beraldo, é improvável que esse negócio saia, a menos que a Udinese ofereça um caminhão de dinheiro. O presidente Júlio Casares está empolgado com a possibilidade de o Beraldo se tornar, num futuro não tão distante, jogador de exceção, jogador de seleção brasileira. E aí vale a pena resgatar algo que foi dito tempos atrás pelo Miranda. A pessoas próximas, o Miranda assegurou que o Beraldo é um jogador dos mais diferentes do atual elenco do São Paulo. Alguém que, com potencial e sendo bem trabalhado, vai jogar em grandes clubes do futebol europeu e vai vestir a camisa da seleção brasileira. E você, que pensa a respeito do zagueiro, mais um formado em Cotia, esse, ao contrário de outros casos, tem contrato longo até junho de 2026. E aí, pessoal, que vitória sobre a Portuguesa. Muito torcedor São Paulino empolgado, né? Até porque, principalmente o segundo tempo, um bom segundo tempo. São Paulo conseguiu botar a bola na rede, tudo bem que tomou um golzinho aqui numa bobeada, mas bons destaques aí, Pedrinho, Wellington Rato, David, Galopo, Nestor, todos foram bem, exceto Orejuela, né? E, pois bem, né? Uma vitória aí maiúscula, com 32 mil torcedores, a expectativa para o jogo contra o Corinthians amanhã é de 60 mil no Morumbi. E a torcida do São Paulo, né? Empurrando o time, né? Aquele destaque aí do Vitor Birner sobre a torcida do São Paulo é isso. Muitos anos aí que a equipe não respondeu e precisou da torcida para que não ocorresse coisas piores aí, como uma queda, um descenso no Campeonato Brasileiro. Então é isso, torcedor animado. Concordo que hoje o São Paulo tem o melhor futebol dos grandes, mas isso de temporada, poucos jogos, né? As equipes tendem a se acertar, principalmente o Palmeiras aí que já tem uma equipe já arrumada. O Corinthians tem bons nomes, mas para início do campeonato tá até um pouco além das minhas expectativas, até porque já estou queimando minha língua com Rato e David, mas que continuem assim para o ano inteiro. E que o Caio Paulista seja mais um deles, por que não? Então o São Paulo aí se preparando. Tem essa reclamação do Rogério quanto ao tempo, né, entre um jogo e outro. Isso aconteceu a favor do São Paulo no ano passado, dessa vez a favor do Corinthians. E o Rogério Ceni deu uma resposta perfeita. Nós somos São Paulo, tem que entrar, jogar e ganhar. É isso aí, Rogério. E a expectativa é a escalação com força máxima, né? Dentro do que temos visto jogar. Infelizmente o Galopo não estará nem no banco, pela questão principalmente da lateral direita. Se tivesse o Rafinha e o Igor Vinícius, possivelmente você teria ali o Galopo no banco, né? São Paulo que fez um pedido à CBF para aumentar o número de estrangeiros que possam pelo menos estar no banco, mas acho que é muito tarde, né? E eu acho que também deveria ter tido essa ideia com outros clubes, mandar um ofício só ao São Paulo. Acho que não tem meio de poder, acho que a CBF não vai levar muito em conta, não. Mas vamos aguardar aí, né? Quem sabe, né? Então é isso, é o São Paulo ali, clima um pouquinho mais leve, mas já se preparando para o jogo contra o Corinthians. Depois do Corinthians, uma semana ali inteira, para depois mais jogos duríssimos contra Santo André, Santos e RB Bragantino. São Paulo que ainda busca um atacante, o Erisson, praticamente, né? Tricolor, eu digo praticamente porque com o jogador e empresário do jogador tudo aqui. O Botafogo está dando um empecilho aí, mas o jogador também está em cima. Então a expectativa é que em breve, até você possa estar vendo o vídeo e o São Paulo já ter fechado a contratação com esse atacante, o Erisson possa ser anunciado oficialmente como jogador do São Paulo. O São Paulo que também ainda busca um zagueiro, mas como sempre tem que ser oportunidade de mercado. E o Beraldo, né?
como os 2 zagueiros agora da base que estão subindo, o Beraldo ano passado ficou praticamente se adaptando, né? E aí entrou umas furadas, como o jogo contra o Palmeiras no Allianz foi bem. E aí agora, jogo após jogo, vem mostrando aí um bom futebol, uma boa surpresa, né? E mais um que a gente pode contar, né? Arboleda, Alan Franco, Beraldo agora. E você ainda tem o Diego Costa se recuperando, que já está treinando em campo. Então é isso. O São Paulo aí, bem diferente do ano passado. É como o Pascoal falou, né? Tecnicamente talvez não seja melhor, mas parece ser um time com mais vontade, né? Corre mais atrás, não desiste. Isso é bacana. Então é isso, pessoal. Contagem regressiva para o majestoso. Até porque uma vitória no domingão, nada como uma vitória no domingo para rechear a nossa semana. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão. E você que me acompanha, já é inscrito, dá uma força, vai lá na 1xBet, nossa parceira do canal aí, e dá aquela força pro canal Mazorra SPFC. Tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.